Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Monique, tenho 25 anos, estou aqui para contar um pouquinho da minha história com o coaching, meu contato com o coaching para vocês. Então, para começar um pouquinho da minha história, eu tive uma vida normal como todo mundo, né? Estudei, terminei ensino médio com 17 anos e graças a Deus consegui entrar na faculdade logo. E aí, cursei a faculdade pública, estudei na UFBA e como todo mundo sabe, faculdade pública é greve em cima de greve, então passei por todas elas, sobrevivi e consegui me formar na metade de 2016, em junho. Como todo mundo, quando termina a faculdade, tem aquela ânsia, aquela gana por trabalhar, foi o que aconteceu comigo, não foi diferente. Mas, porém, não aconteceu como eu planejava. Eu terminei a faculdade com aquela coisa de montar clínica, realizar um sonho e tal, só que não rolou pra mim. Porque tanto eu quanto minha família, todo mundo, a gente não tinha condição de arcar com esses custos, esses investimentos todos que são para montar uma clínica. Quem trabalha com essa área de saúde sabe bem como funciona. Então, você tem um investimento muito grande no começo e demora bastante para ter resultado. Então, a gente não tinha como arcar com isso, não tinha como fazer uma dívida desse tamanho, de pegar empréstimo e tal, investir. Também, até porque estava um pouco saturada na minha cidade. Então, não dava para investir tão alto sem saber se ia ter tanto retorno assim. E aí, junto com esses problemas que eu estava tendo, surgiu a oportunidade de sair do país para tentar uma experiência nova fora. O que aconteceu? Eu decidi optar pela segunda alternativa, porque, de certa forma, era meio que um pulo no escuro, arriscar tudo. Porém, eu tinha um pouco mais de certeza que eu ia recuperar algo, e mesmo se tudo desse errado, eu voltava e tinha ficado a experiência. Então, não ia ficar no prejuízo total. E foi isso que aconteceu. Mesmo logo quando eu terminei, quando formei, passou poucos meses, eu me joguei e vim para a Austrália. Quando eu cheguei aqui, acreditando naquele conto de fadas que todo mundo conta, descobri que não era bem assim. Então, não existia dinheiro nascendo em árvore e as coisas não eram tão fáceis como todo mundo conta. E foi aí que veio meu primeiro contato com o coaching. Caiu do céu, assim, no meu colo, graças a Deus. Eu tava num momento muito difícil, tipo, já tinha conseguido trabalho, eu tava trabalhando, como todo mundo sabe, quer dizer, como nem todo mundo sabe. Quem sai do país não sai para trabalhar bonitinho no escritório ou trabalhar na área que a gente trabalha no Brasil, não é assim. A gente sai daí para vir para cá ser garçonete, vir para cá ser faxineira, para vir para cá ser entregador de pizza, essas coisas. Contando que essas coisas a gente vai ganhar o dobro do que a gente ganha no Brasil. Então, por isso que eu me arrisquei. Aí o que acontece? Eu tava lá fazendo minhas limpezas, como todos os dias, e aí a Isa, a Michelle, me veio com a proposta do coaching. Vamos tentar fazer o coaching e tal, me explicou como funcionava. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca me interessei. Achava que era meio que uma terapia sem futuro. E aí foi o que aconteceu. Eu falei, tá, tô fazendo nada, vamos tentar. Aí comecei as sessões com ela um pouquinho com o pé atrás, porque na minha cabeça o coaching era alguém que ia te dar um monte de ordem, ia te mandar fazer um monte de coisa e que você ia ter que obedecer e tal até terminar as sessões. E aí eu ficava assim, tá, tipo assim, antes do coaching, nossa, sempre na minha vida, eu nunca suportei ordem. Nunca suportei ordem. Sigo regras, sigo tranquilamente, sem questionar. Mas nunca suportei a ideia de que alguém me mande fazer as coisas. Eu sempre fui muito cri-cri com isso, sabe? E tipo, até nossa em casa, porque meu pai mandava, a gente sempre obedecia, mas assim, de outra pessoa, nem das minhas irmãs, nem de ninguém, quando alguém me mandava fazer uma coisa, às vezes eu não fazia só porque tinham me mandado. Então eu sempre fui bem chatinha com isso. E quando eu comecei o coaching, eu pensava que ia ser do mesmo jeito. Eu já falava, nossa, eu vou ter que me controlar para poder ser agradável com a coach. Com a coach, porque senão não vai dar certo. E aí, tudo bem. Tive esses problemas. Além disso, de não gostar de ordem, antes do coaching, minha vida, nossa, era uma bagunça total. Eu nunca fui organizada. Nunca, não vou inventar para vocês que eu sou aquela menina bonitinha, organizadinha, tudo rosa. Não. Sempre foi muito bagunceira, muito moleca mesmo, de chegar em casa, jogar as roupas do jeito que você pegava, jogava no guarda-roupa e pronto. Tá tudo lindo, nunca me importei com isso.
Então, o que eu queria era ser feliz e a casa que pegasse fogo pra lá. Tudo bem. E aí a gente começou, né? Vamos lá. A gente começou as sessões do coaching e aí eu lembro que a primeira atividade que ela me trouxe foi um círculo da vida para mim colocar o que eu estava satisfeita ou não. Até então, para mim, eu estava 100% satisfeita com a minha vida. Tava tudo dando certo, tudo lindo, tudo bonito. Apesar de trabalhando numa coisa que eu não queria, tudo bem, mas estava feliz. Tava conseguindo o dinheiro que eu precisava, tava conseguindo ajudar minha família, que é o motivo pelo qual eu vim para cá. Então, tudo certo. E aí, logo de cara, depois do ciclo da vida, eu descobri que não era bem assim. Tinha algumas partes da minha vida com as quais eu não estava nada feliz. E partes pelas quais eu nem me importava, às vezes, de avaliar, né? Porque eu estava naquela noia, trabalho, família, trabalho, família. Então, para mim, isso estava legal. Mas eu esquecia que tinha 1000 outras coisas por trás e que essas coisas, as quais eu nem pensava no dia a dia, acabava que eu não estava feliz com essas áreas. E foi aí que eu descobri que realmente eu precisava fazer alguma coisa pela minha vida ou eu não ia sair de onde eu estava. Outro problema que eu estava tendo nessa época era a questão do inglês, né? Porque eu saí do Brasil assim, no pulo, com a cara e a coragem, e eu nunca tinha estudado inglês. Nunca na vida. Tinha aula de inglês. Essas aulas de inglês da escola eu matava todas. Matava todas e saía, ia pra rua, ia fazer qualquer coisa, menos assistir aula. Eu odiava inglês. Só que aí eu tive que estudar inglês aqui. Eu não sabia falar A. Tudo bem. Aí, estava estudando na escola, só que a escola não é suficiente. Claro que a escola aqui se aprende 1000 vezes mais do que fazer um curso normal no Brasil, porém não é suficiente. Tipo, você vai demorar 1 ano, 2 anos para aprender se ficar só na escola. E pagar 2 anos de escola fora do país, pouca gente sabe, mas é uma fortuna. Eles cobram, tipo, 10 vezes mais para quem é imigrante do que para quem é cidadão. Então, eu tava com esse problema. Dinheiro curto, tava trabalhando porque eu precisava mandar dinheiro para casa e tinha que aprender inglês. Então, 3 coisas que não estavam batendo uma com a outra. E eu precisava das 3. Então, conversei isso foi o primeiro problema que eu apresentei no coaching. Eu preciso de um trabalho melhor, porque eu não estava gostando muito do que eu estava fazendo. E eu preciso, para ter um trabalho melhor, eu preciso aprender a falar inglês. Foi essa a conclusão que ela me fez chegar nas primeiras sessões. Só depois disso que eu consegui perceber que realmente eu precisava de fazer as sessões de coaching. Porque foi uma das coisas que eu comentei com ela, que eu sempre tentava fazer uma coisa e desistia no meio do caminho. Porque eu sempre fui muito prática. Não gostava de esperar. Nossa, esperar pra mim era tortura. Então, eu começava a fazer. Se dava resultado, em 2 semanas deu. Se não deu, eu largava pra lá e caçava outra coisa, porque não dava pra esperar. Eu nunca conseguia esperar. E aí eu descobri que eu precisava de ajuda pra isso. Ela foi me esclarecendo que as coisas não são assim, que tem que ser passo a passo, que a gente tem que saber a hora de cada coisa. Então, esse foi um dos meus primeiros problemas com o coaching. Porque eu tinha dificuldade de contar as coisas e eu tinha que apresentar para ela os problemas, as coisas, e eu tinha dificuldade de seguir as coisas que ela pedia para fazer, que às vezes não tinha resultado imediato. Tudo bem, só que esse problema passou assim, rapidinho, porque com a primeira coisa que eu comecei a fazer, as primeiras atividades que ela me deu, foi organizar o que eu precisava mais, que era, no caso, aprender o inglês, para que todas as coisas acontecessem. Então, ela me fez fazer um cronograma de estudo, com o que eu ia estudar, e para estudar, tipo, o outro turno completo. Eu estudava um turno na escola, eu tinha o outro turno completo para estudar em casa. Porque eu tinha que reduzir pela metade o tempo que eu tinha que pagar a escola, então eu tinha que estudar dobrado. Então, eu comecei a fazer isso. Na verdade, ela não mandou fazer nada, a coach não manda fazer nada. Ela incentiva a gente a tomar as próprias decisões. E isso eu adorava, porque eu percebi que, na verdade, o coach não ia mandar em mim, que era eu que ia mandar em mim, então deu tudo certo. Aí, foi isso que aconteceu. Eu comecei a estudar e nos primeiros dias, nossa, foi uma tortura, porque eu odeio estudar. Então, mas eu fui seguindo. E aí, do primeiro mês em diante, já começou a se tornar uma coisa automática. Então, eu já chegava em casa, já sabia que eu já tinha que estudar e pronto, programava, fazia tudo que tinha que fazer. E a melhor parte foi o resultado, que o resultado veio muito, muito rápido. Quando
eu descobri que quando eu, na verdade, comecei a acostumar a minha cabeça, que eu tava conseguindo seguir o cronograma de estudo, todo mundo já tava, tipo, falando, como é que você tá aprendendo rápido, assim, como é que você tá fazendo, como é que você tá fazendo isso, como é que você tá fazendo aquilo, onde é que você tá estudando? E aí, nossa, eu ficava assim, realmente funciona, estudar funciona. Estudar é uma coisa que eu nunca gostei na vida, e eu descobri que funcionava, que tinha resultado, e que eu era capaz de estudar, que eu passei a terminar a faculdade sem estudar, só empurrando com a barriga, tirando média pra passar. E eu descobri que eu podia ser melhor. Então, aí eu comecei a me empolgar. Se eu consigo no estudo fazer diferente, se eu consigo ser melhor no estudo, que é uma coisa que eu não gosto, imagine em coisas que eu goste. E aí eu comecei a procurar as outras áreas da vida pra querer investir também, pra querer mudar também. E ela foi me incentivando a isso. A gente foi rodando aquele ciclo da vida e ela foi me incentivando. Outra parte que eu tinha muito problema é a parte de relacionamentos. Que, assim, eu sou muito tranquila com meus amigos, amo as pessoas à minha volta. Mas é o meu jeito, eu não sou muito de dar assistência. Tipo, assistência integral. Eu não dou assistência integral a ninguém, nem a minha mãe. Então, é uma coisa minha. Não quer dizer que eu não goste da pessoa. Amo a pessoa, adoro a pessoa, mas eu não sou de estar 24 horas por dia com ela. Eu não sou de mandar mensagem todos os dias, toda semana, sequer. Mas, no momento que eu encontrar, vai ser como se a gente não tivesse separado por um dia nenhum. Então, mas as pessoas não entendem isso. Então, era esse o meu problema. Depois que eu vim pra cá, principalmente, que eu fiquei longe dos amigos, praticamente todos, as pessoas começaram a me cobrar muito isso. Você sumiu, você não manda mensagem pra ninguém, você não fala com ninguém, não liga pra ninguém. E aí vinha aquela velha conversa, né? Saiu do país, ficou metida. Só que não é bem assim. Quem sai sabe que a vida não alisa. A vida não é fácil. A gente tem tempo nem pra respirar. Mas não justificava o fato de eu não dar assistência. E isso me incomodava. Tipo, eu tava feliz porque pra mim não tinha mudado nada, só que eu tava sentindo que meus amigos estavam sentindo falta disso. E que eu podia perder um pouco do contato deles por causa disso. E aí ela foi me mostrando isso, que realmente não é porque eles são sentimentais, temperamentais, e não é porque eu sofria gelada no iceberg, não. É porque as pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferente, só que a gente tem que tentar se adaptar um com o outro. E aí ela me mostrou que eu devia fazer um plano de contato com os amigos. Fiz uma tal de uma lista, todo mundo que eu vou contactar. Então, na primeira semana eu vou contactar essa pessoa, para tentar manter um contato. E depois vou, assim por diante, seguindo uma lista. E foi muito bom, porque acabei lembrando de nomes de pessoas que fazia anos que eu não falava. E restaurei contato, assim, muito legal, porque a gente descobre que quando a gente conversa todo dia com alguém, a gente sempre tem assunto, a gente conversaria 1 hora todo dia com a pessoa. E quando a gente passa, tipo, 2 meses sem falar com a pessoa, você vai conversar, só tem, oi, tudo bem? E as novidades? Nenhuma, tá, tchau. Só tem isso. E aí, quando a gente consegue estabelecer esse contato, volta tudo como se a gente tivesse vivido junto desde a infância. Então faz uma diferença total. Outra coisa foi que no comecinho do meu processo de coaching, eu tinha na cabeça, né? Ela pediu pra gente colocar um alvo, um objetivo. E eu tinha na minha cabeça que eu só ia ser feliz se eu estivesse trabalhando na minha área. Que era uma coisa que eu tinha sonhado, que eu queria pra vida. E aí, tudo bem, para trabalhar na minha área eu precisava ter um inglês ninja, um inglês muito, muito bom. E isso ia me tomar um tempo, com certeza. E ela me pediu para colocar um prazo, coloquei o prazo normal, para quando eu queria isso pronto, e comecei o processo de estudar para poder alcançar isso. Para trabalhar na minha área aqui é um processo, nossa, quase impossível. Mas, assim, para trabalhar de veterinária. Mas, no caso, eu trabalharia em qualquer coisa da minha área, não precisava ser especialmente de veterinária, para trabalhar em qualquer outra coisa, na área em si. Tudo bem. O que aconteceu no processo? As coisas acabaram mudando, né? Aconteceu que, como eu consegui melhorar bastante o inglês, mas claro que não é suficiente, tem 1 ano e pouquinho que eu tô aqui, então não é suficiente ainda. Eu consegui me manter no trabalho, um trabalho que ganha relativamente bem. Tô conseguindo juntar o dinheiro que eu preciso, tô conseguindo mandar dinheiro para meus pais, para minha família, tô conseguindo quando precisa de alguma coisa lá. Então, consegui pagar as dívidas que eu fiz para vir para cá, que eu tive que tomar dinheiro emprestado para cá. Então, aconteceu que, nesse processo,
de estudar, de ver os passos que eu necessitava para atingir meu alvo, que era trabalhar na minha área, eu descobri que eu não ia conseguir ingressar sem experiência aqui no país. Então, o que eu fiz foi ver como que funcionava de experiência, e para ganhar experiência, como em qualquer lugar, para alguém te contratar para emprego bom, você tem que ter experiência antes. Mas ninguém quer te dar primeiro emprego, ninguém quer te dar primeira experiência. É assim em todo canto. E aí o que eu fiz? Eu encontrei um lugar aqui que trabalha com uma ONG, que é responsável pelos animais abandonados da cidade, da região, do estado, na verdade, e que maneja essa parte. E aí eu fui pedir um trabalho voluntário lá. Lá eles não tem tem poucos funcionários, quase nada de funcionário, a maioria é mantida por voluntários. E aí eu fui me candidatei para ser voluntária. E comecei. E depois eu descobri que é exatamente o que eu quero para mim. E outra coisa que eu descobri é que eu posso ser mais feliz fazendo trabalho voluntário até do que trabalhando, vivendo disso. Então a sensação de estar ajudando alguém está me satisfazendo muito mais do que eu estava no Brasil. Então, muitas coisas estão mudando. Claro que não, o meu sonho continua aqui, eu vou conseguir. Não chegou meu prazo ainda, tá tudo dando certo. Tô ainda investindo, tem muito inglês para aprender, tem muito vocabulário específico para aprender, tem muita coisa ainda. Mas eu tô muito, muito feliz com o resultado do coaching. Tipo, mudou radicalmente minha forma de pensar. Eu não acreditava nada em mim. Tudo que eu começava a fazer, eu parava no meio do caminho. Tudo que eu planejava fazer, eu ficava deixando para amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e nunca fazia nada. Aprendi a usar post-its, graças a Deus, obrigada, Isa. Aprendi a usar post-it. Hoje meu quarto tá cheio de listinha de post-it colado nas coisas. Descobri que se eu anotar, eu funciono melhor do que se eu não anotar. Apesar de que eu não gosto de escrever. Mas se eu botar uma lista, eu só vou seguir se eu ficar lá riscando o que eu já fiz. Se eu não fizer isso, eu vou ficar adiando o processo e vou achar que tá tudo feito, porque não tem nenhuma item faltando em lista nenhuma. Vou achar que tá tudo feito e não vou acabar não fazendo o que precisa ser feito. Então, hoje, eu posso dizer que eu sou um pouquinho mais organizada. Ainda não sou muito organizada com a parte física em si, mas com a parte de organização da vida, organização de projetos. Hoje eu tenho alvos, que antes pra mim tava tudo lindo, tudo bem, e o que rolar, rolou, se der, deu. Hoje não, hoje eu tenho alvos, eu tenho metas. Hoje eu posso dizer que eu tenho um caminho a seguir, um rumo para tomar. Hoje eu sei para onde eu vou, eu sei elaborar o esquema, eu sei elaborar o que é que eu preciso para atingir o objetivo que eu tenho. E sei o que fazer, sei cada passo que tem que dar. E isso foi graças às orientações que eu tive dessa coach linda. Obrigada de coração. Adorei a experiência, uma experiência, nossa, que mudou radicalmente o que eu pensava e como eu agia para o que eu faço hoje. E é isso, só tenho a agradecer. E essa é a minha experiência para incentivar vocês. Quem já fez sabe que realmente é verdade que acontece isso com todo mundo. E quem ainda não fez, não experimentou, que possa experimentar, dar esse voto de confiança, porque vale realmente a pena. É uma que você se descobre administradora da tua própria vida. Então, isso é uma sensação, nossa, uma sensação muito gostosa, sensação de que você tem potencial, sabe? Sensação de que você pode, que você não é um caso perdido. E que, se você acreditar em você, que se dane a opinião dos outros. Você vai conseguir, apesar do que os outros falem, apesar do que a pessoa fale. E é isso. O dono da tua vida é você. Você que tem que saber o que é melhor para você ou não. E é isso que o coach vai te ajudar. A descobrir o que é melhor para você ou não. E te ajudar a ser uma pessoa melhor. Que a ideia é essa. É isso aí, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero ter ajudado com o meu vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.